Sacerdus alter Christus, o sacerdote é outro Cristo. Predestinado ao sacerdócio desde a adolescência, sujeito durante longos anos a unir a formação clerical no seminário de Clonliffe, depois no Colégio da Propaganda em Roma, votado por 5 anos ao ministério pastoral e ao professorado na diocese de Dublin, Dom Marmion quedará profundamente assinalado por esses inícios. Deles conservará profunda compreensão da grandeza do sacerdócio. Sempre haverá de sentir-se à vontade, e como em seu elemento, entre os numerosos sacerdotes que terá de encontrar. Ele mesmo possuía uma alma eminentemente sacerdotal. Tornando-se monge, a missa permanecerá como centro de sua vida. Em face dos problemas de sua época, reagirá sempre com uma alma de sacerdote. Se menos do que nós se preocupou com a tarefa propriamente pastoral do sacerdócio, o seu sentido da Igreja mostrar-lhe-á sempre o sacerdote a serviço das almas, sem sua vocação sublime de mediador. O recente aparecimento de Cristo, ideal do sacerdote, acaba de o revelar mestre de espiritualidade sacerdotal. Sem dúvida, não é completa a sua síntese. Mas por que admirar-se? Ainda hoje, a teologia do sacerdócio está em pleno estaleiro. É possível verificar o enriquecimento progressivo que a própria Igreja traz a essas grandes questões, comparando os diversos documentos pontifícios que se sucedem, refletindo em suas diretrizes as preocupações contemporâneas. A magistral encíclica de Pio XI sobre o sacerdócio católico apenas menciona o encargo pastoral do sacerdote, enquanto, pelo contrário, a exortação mais recente de Pio XII lhe consagra amplos desenvolvimentos. Os ensinamentos de Pio XI, porém, não menos se conservam de grande riqueza doutrinal, sempre atual. O mesmo acontece com a doutrina sacerdotal de Marmion. Um sacerdote, profundamente embrenhado no movimento contemporâneo, rendia-lhe o belo testemunho. Sem dúvida, quem não compreendesse a pastoral senão como um conjunto de receitas preparadas. Só poderia quedar desiludido ao contato de Dom Marmion como sempre, ele foi direto ao essencial, o Evangelho, São Paulo. Imergindo a alma de seu discípulo num banho do mais autêntico sobrenatural, nada lhe ocultando das exigências do Senhor. Deixar tudo e segui-lo, colocando num plano superior ao dos triunfos humanos ou das decepções, isto é, o da fé pura, do abandono ao Pai no Filho, da docilidade ao Espírito, da fidelidade à Igreja. Ele preparou uma alma vigorosamente temperada que amanhã poderá abandonar-se ao impulso da graça. Militante leigo, coadjutor de arrabalde, pároco rural, missionário ou monge. Pouco importa, será com absoluta certeza um bom instrumento de Cristo para o advento de seu reino. Se Dom Marmion não traz uma solução imediata a todos os nossos problemas de hoje, traça-lhes com clareza as linhas de orientação, ele soube dar relevo único aos valores imutáveis do sacerdócio e, por esse motivo, a sua doutrina, tal como a sua espiritualidade cristã e monástica, participa da atualidade do Eterno. Eterno sacerdote. No pensamento de Dom Marmion, o sacerdócio é o ponto culminante de nossa identificação com Cristo. Se já os simples cristãos ou o monge acham em Cristo o modelo supremo, quanto mais o sacerdote, cuja sublime missão é de passar pela terra como outro Cristo. O supremo exemplar do sacerdócio na Trindade. É no próprio mistério da Santíssima Trindade que o olhar do teólogo beneditino se compraz em contemplar o exemplar eminente do sacerdócio de Cristo. À primeira vista, causa surpresa essa inesperada comparação. Mas, sempre cioso de exatidão doutrinal, Dom Marmion vem logo trazer as necessárias precisões, embora conservando em sua exposição sobre o sacerdócio o benefício dessa elevadíssima perspectiva de sabedoria. De certo, e o abade de Maredsous tem o cuidado de o frisar, o sacerdócio é um atributo exclusivo da santa humanidade de Jesus, pois que implica na adoração e em outros atos de religião que não convém a Deus como Deus. Todavia, encontra-se em Deus o exemplar do sacerdócio. E como? Vou explicar-vos. Deus, em sua essência, é grande e infinitamente digno de louvor, magnus e laudabilis nimis. É necessário, pois, que Deus receba o que corresponda a essa grandeza e a essa dignidade. Convém que Deus seja louvado pelo que é em si mesmo e por tudo quanto faz, se ele se decide a criar. Deus poderia ter permanecido no isolamento sacrossanto da Santíssima Trindade. Ali se oculta uma vida infinita, uma doação recíproca das pessoas divinas num mútuo amor.
As três pessoas constituem a vida íntima e a alegria de Deus. Ele de nada precisa fora de si mesmo. Agora, se contemplamos essas três pessoas divinas e suas relações mútuas, descobrimos o exemplar do sacerdócio. Conheceis a etimologia da palavra sacerdos, sacra dans. O Filho recebe do Pai o dom sagrado por excelência, o dom da própria vida do Pai. De fato, gerando-o, o Pai lhe comunica sua natureza, sua vida, sua perfeição, sua beatitude, tudo quanto é, salvo a sua propriedade de ser Pai. O Filho, por uma retribuição de sua filiação divina, refere ao Pai, num impulso de amor infinito, tudo quanto dele recebe, exceto a sua propriedade de ser Filho. Dessa mútua doação procede o Espírito Santo que tudo recebe do Pai e do Filho, e que, num movimento de infinita dileção, faz refluir para o Pai e o Filho tudo quanto deles recebe. Nessa inefável doação que as divinas pessoas fazem uma outra no seio da Santíssima Trindade, entrevemos o exemplar, o protótipo do sacerdócio. Ali, sem dúvida, não poderia ser caso de adoração, de imolação nem dos outros atos, elementos constitutivos do sacerdócio propriamente dito, pois que, entre as pessoas divinas, não há superioridade, nem inferioridade alguma. Mas ali descobrimos o exemplar do sacerdócio em grau absolutamente transcendente, pois tudo quanto é criado, existe em Deus de maneira supereminente. Nada há que censurar nesta doutrina. Ela ilumina pelos ápices toda a teologia do sacerdócio do Verbo encarnado. Nenhuma confusão no pensamento do abade de Maredsous. Em sua exposição, ele próprio apela para distinções de escola, as quais permitem determinar com exatidão o sentido e o alcance dessa concepção sublime que de há muito lhe era familiar. O sacerdócio de Cristo é uma consequência do mistério da encarnação, mas, para compreender-lhe toda a profundeza, torna-se necessário penetrar mesmo na santa e adorável Trindade. A segunda pessoa da Trindade, o Verbo, dá a seu Pai infinita glória. Ele é sua glória essencial, esplendor gloriae e figura substantiae. Como Verbo, antes da encarnação, ele não oferecia ao Pai sacrifício propriamente dito porque o sacrifício supõe a adoração, a confissão de inferioridade em relação àquele a que se adora. É reconhecer sua grandeza abaixando-se a si próprio. O Verbo, igual ao Pai, fazendo um só com ele, não lhe podia oferecer sacrifício no sentido formal, formaliler, mas proporcionava-lhe, de maneira eminente, eminenter, toda a glorificação que procede do sacrifício. A conclusão de Dom Marmion é firme. No sentido próprio, o sacerdócio não se pode encontrar em Deus. Como Verbo, Cristo não podia ser sacerdote. Para apreender com precisão o sentido do sacerdócio do Verbo encarnado, é necessário ir a Nazaré e lá assistir à cena sublime em que Deus realizou, simultaneamente com a maternidade divina de Maria, a consagração sacerdotal de seu filho. Dom Marmion gosta de fixar seu olhar contemplativo nesse momento decisivo da história do mundo, o qual, segundo a fórmula de São Paulo, deu-nos como pontífice o próprio Filho de Deus, habemus pontificem. Filium Deum Deus sacerdote, mas sacerdote por sua condição humana, assumida no seio da Virgem no dia de sua encarnação. Quando o anjo anunciou a Maria que ela haveria de ser a mãe de Deus, quando lhe disse: "O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso, o que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus", respondeu-lhe a Virgem: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Então, o Verbo se fez carne. No mesmo instante, foi consagrado o primeiro sacerdote e ouviu-se no céu o brado: "Tu és sacerdote para toda a eternidade." Sacerdote por vocação divina. Cristo não teve a presunção de arrogar-se o sacerdócio, mas recebeu-o de seu Pai, que lhe disse: "Tu és meu filho amado. Eu hoje te gerei, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque." Esse sacerdócio do Verbo encarnado procede, em Cristo, de sua qualidade de homem, como tão energicamente o assinala a Epístola aos Hebreus. Ex hominibus assumptus, mas toma sua origem, sua grandeza sublime e toda a sua poderosa eficácia de sua radicação na união hipostática. A encarnação realizou em Cristo a união das duas naturezas na pessoa única do Verbo. Por uma dessas naturezas podia ele dizer: "Eu e o Pai somos um", e pela outra, "O Pai é maior do que eu."
Foi enquanto homem-deus que Jesus pôde oferecer um sacrifício ao Pai. Dom Marmion conhece a doutrina clássica sobre a natureza do sacerdócio de Cristo, encontrando sua origem profunda na união hipostática que valorizava infinitamente os seus mínimos atos pessoais de homem-deus. Pouco lhe importa estabelecer numa dissertação erudita a essência íntima do sacerdócio. Ele tem sempre, e antes de tudo, avidez de prescrutar-lhe os esplendores, a fim de os incorporar à sua própria vida, à imitação do Verbo encarnado. O Et Veniu. O abade de Maredsous voltava com frequência a um de seus textos favoritos da Epístola aos Hebreus, tão maravilhosamente evocador da atitude fundamental de Cristo sacerdote ao entrar neste mundo. Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Não te foram agradáveis holocaustos nem sacrifícios pelos pecados. Então eu disse, eis-me que venho, Et Veniu. Segundo está escrito de mim na testada do livro para fazer, ó Deus, a tua vontade. E é em virtude desta vontade que somos santificados mediante a oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez por todas. Essa passagem capital que assinala a rejeição dos antigos sacrifícios, a vocação sacerdotal do Messias e a resposta do Filho encarnado ao mandato de seu Pai, encontrou imenso eco na tradição cristã e provoca ainda hoje ressonâncias profundas num coração de sacerdote. O gênio místico de São Miguel Garigoites tornou a ideia-mãe de sua espiritualidade sacerdotal, querendo fazer, de cada um dos membros de seu instituto, como que um Et Veniu. Vivo e permanente, numa identificação total com o movimento interior do coração de Jesus. Diante desse mesmo texto, Dom Marmion reagirá, não como fundador de ordem, mas como teólogo contemplativo, descobrindo nesse impulso inicial do Verbo encarnado a orientação de toda a sua existência de Cristo e de sua morte redentora. Nessa primeira oblação, Jesus abrangeu com um só olhar a série das ações de sua vida. Tudo quanto ele fez, a partir desse momento e até ao seu último suspiro, foi apenas a realização e o desenvolvimento natural desse primeiro ato. Eis porque São Paulo pôde dizer que todo o valor da vida e dos sofrimentos de Jesus Cristo achava-se antecipadamente contido e, por assim dizer, irradice nessa primeira oblação. Esse ato inaugural foi a chave de toda a sua vida. O sacrifício da cruz. Todas as diligências do Verbo encarnado, todos os sentimentos do seu coração já assumiam, por sua orientação para o sacrifício redentor, um modo sacerdotal. Cristo permanecia, por assim dizer, acompanhado pelo pensamento da cruz. Isto se trai de quando em quando no Evangelho, eis que o Filho do Homem será entregue aos gentios. Será escarnecido, açoitado e cuspido. Ele trazia sempre diante dos olhos a traição de Judas, a flagelação e todos os vexames que lhe infligiriam os soldados de Pilatos. Mesmo no Tabor, resplandecente de glória, fala de sua paixão. Assim, Dom Marmion considera toda a vida de Cristo como sacerdotal, mas sem dar à existência do Verbo encarnado a continuidade de um estado de vítima iniciado na encarnação, prosseguindo através do desenvolvimento de seus mistérios terrestres para completar-se no sacrifício do céu. Segundo a concepção tradicional, ele quer assinalar simplesmente, mas com energia, que a imolação redentora permanece qual ponto culminante do sacerdócio de Cristo. Toda a sua existência foi apenas uma preparação ou um eco desse sacrifício. Discípulo de São Paulo, possuía Dom Marmion o sentido da cruz e de sua posição dominadora na economia da salvação. Seus escritos acham-se repletos de fulgores sobre o mistério do Gólgota. O Calvário é o centro luminoso ao qual se dirigia o olhar de Deus desde antes da encarnação, o único lugar donde fluem sobre o mundo as divinas misericórdias. Assim, a modo de mérito, de adoração, de ação de graças, de expiação e de súplica, mas sob forma de sacrifício, isto é, de um modo essencialmente sacerdotal, a oferta do sacrifício cruento do Calvário ao Pai permanece como o ato supremo do sacerdócio de Cristo. O sacrifício do altar. Cristo deixou à sua Igreja um memorial de seu sacrifício redentor, a fim de permanecer com ela num ato de perpétua oblação ao Pai, para aplicar aos homens de todas as gerações os frutos infinitos de sua redenção e associá-los, pelo oferecimento pessoal de cada um, ao ato central do culto cristão. Eis todo o papel do sacrifício do altar.
Eco fiel dos ensinamentos dogmáticos do Concílio de Trento, Dom Marmion tinha consciência da profunda unidade existente entre o altar e a cruz. O sacrifício da missa e o do Calvário constituem um só e mesmo sacrifício. O mesmo Cristo que uma vez se ofereceu a si mesmo na cruz com efusão do seu sangue, acha-se na missa contido e imolado de maneira incruenta. Mas é uma só e mesma hóstia. Apenas o modo de oblação é diferente. Consagrar a hóstia é tornar presente aos olhos do Pai Eterno a morte que Cristo sofreu uma vez por toda a raça humana. Em Deus não há passado nem futuro, Ele vive no instante eterno. Quando se consagram as santas espécies, o drama realizado no Calvário está todo ali, desenvolvido sob o olhar de Deus. Nessa perpétua oferenda de seu sacrifício, Cristo permanece como sacerdote principal de sua Igreja da Terra, oferecendo-se Ele mesmo ao Pai pela salvação do mundo e fazendo com que os homens participem, segundo o grau de fervor, de todos os benefícios de sua redenção. O eterno sacerdócio. No céu, Cristo continua a guardar uma atitude de vítima, sacerdote para toda a eternidade. Não que haja, em sentido estrito, um sacrifício celeste. O sacrifício único da cruz só é perpetuado em substância pela Eucaristia e cessará, no fim dos tempos, com a ordem sacramental. Para os bem-aventurados, é já o culto sem véu da grandeza infinita de Deus na visão, face a face da Trindade, longe das obscuridades da fé. Os eleitos se unem, em plena luz, à vida adoradora da alma sacerdotal de Cristo. Lá em cima, o sacrifício é a adoração com cânticos de alegria e de triunfo. Cristo se oferece ao Pai como vítima, não mais triturada mas glorificada, e glorificada na proporção de seus sofrimentos, de suas humilhações neste mundo. Eu me ofereci como vítima de expiação e de dor, diz Cristo na glória. Durante a minha agonia, despedi o brado angustioso, a minha alma está numa tristeza mortal, tristis est anima mea usque de mortem. Na cruz clamei, Deus meu, por que me abandonaste? Agora tudo mudou, e segundo a multidão das minhas dores, ó Pai, as tuas consolações alegraram a minha alma. A cada uma das dores de Jesus corresponde uma consolação eterna, a cada uma de suas humilhações, uma nova exaltação. Cristo humilhou-se. Eis porque Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua proclame que Cristo Jesus está na glória do Pai. Na consumação da glória, entre os eleitos remidos por seu sangue, Cristo triunfa em todo o resplendor do seu eterno sacerdócio. Assim se concluem as perspectivas dogmáticas de Dom Marmion. O sacerdócio do Verbo encarnado acha seu protótipo eminente na Trindade, sua raiz na união hipostática, sua natureza no ofício mediador do homem-Deus, seu ato inicial no et venil, sua consumação no sacrifício da cruz perpetuado pelo altar e, enfim, o seu desabrochamento supremo na glória. O sacerdócio na Igreja. Grandeza e poder do sacerdote. Para medir a grandeza e o poder do sacerdote, Dom Marmion considera Cristo, de quem o sacerdócio da Igreja toma a sua origem, o seu exemplar e a sua eficiência. Antes de subir novamente ao céu, o Verbo encarnado escolheu homens para perpetuar a sua missão na terra. O sacramento da ordem é como um prolongamento da encarnação. Quem o recebe torna-se verdadeiramente outro Cristo. Em virtude do caráter que se lhe imprime na alma, o sacerdote reproduz, aos olhos do Pai, a própria pessoa do Filho. Deus Pai pode dizer dele como de Jesus, este é o meu Filho dileto, e que este filius meus dilectus. Tal é a maravilha que se opera no dia da ordenação. É tão grande essa identificação do sacerdote com Cristo que ele fala e age sempre na pessoa de Cristo, in persona Christi. No dia da ordenação, como na hora da encarnação do Verbo, toda a Trindade está em ação para imprimir na alma do novo sacerdote o selo indelével dos ministros de Cristo. No momento em que a Santíssima Virgem pronunciou o Fiat, o Espírito Santo pairou sobre ela, o Verbo se fez carne e o Pai Eterno, contemplando seu Filho com infinita complacência, reconheceu-o por seu Filho único e seu sacerdote com as seguintes palavras: Tu és meu Filho. Hoje te gerei. Tu és sacerdote para a eternidade,
Da mesma forma, no momento em que o pontífice da Igreja estendia as mãos sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo pairava também sobre nós, o Pai nos olhava com amor e complacência, vendo ali a imagem de seu próprio Filho, pois o sacerdote é outro Cristo. Nesse momento, sublime e superabundante graça se derramou em nossa alma, consagrando todo o nosso ser à glória de Deus. Essa graça sacerdotal consagra irrevogavelmente a Deus tudo quanto existe no sacerdote, seu corpo, sua alma, seu coração e todos os seus afetos, elevando-os quase infinitamente acima desta terra. Em virtude dessa graça, o sacerdote é elevado acima dos anjos, cui enim dixit aliquando angelorum, filius es tu. E ad angelos quidem dixit, que facit angelos sus spiritus e ministros. Não são os anjos simples ministros do Senhor, enquanto Jesus é seu Filho? Podemos dizer do sacerdote o que São Paulo, na Epístola aos Hebreus, dizia de Cristo. Ele chama aos anjos seus servos, mas a vós, ó sacerdote, ele vos chama seus filhos. Toda a sublimidade do sacerdote lhe advém dessa identificação com Cristo. Aos olhos da multidão, é um homem comum. Aos olhos do incrédulo, é até um ser desprezível a quem apenas se concedem as atenções e direitos concedidos aos últimos dos homens. E, no entanto, nesse vaso frágil, que sublimes prerrogativas. Assimilatus filio Dei, por sua ordenação, foi tornado semelhante ao Filho de Deus. Esse outro Cristo oculta, sob as aparências de um homem ordinário, o dom inefável de seu sacerdócio. No santo sacrifício da missa, o sacerdote é elevado a uma dignidade de certo modo divina, pois Jesus Cristo identifica-se de maneira inefável com o seu sacerdote. No momento da consagração, Cristo e o seu sacerdote fazem apenas um. Inefável dignidade do sacerdote. A grandeza suprema do sacerdote lhe advém do poder de oferecer Cristo à Trindade em sacrifício, em nome de toda a Igreja. Suscipe Sancta Trinitas. A alma contemplativa de Dom Marmion possuía em raro grau o sentido desse poder principal do nosso sacerdócio. Para ele, e com razão, é ser sacerdote antes de tudo para a missa, a fim de perpetuar entre os homens o sacrifício redentor que salvou o mundo, e para associar a Igreja militante ao louvor infinito do Verbo encarnado. Ainda que um sacerdote não fizesse mais do que oferecer cada manhã um santo sacrifício, ainda que o tivesse oferecido uma só vez na vida, teria feito algo de infinitamente maior do que todas as grandes ações que apaixonam os homens, pois essa glória infinita prestada a Deus será eterna como o próprio Deus, enquanto as maiores obras dos homens passarão. Nada é eterno como o divino. O sacerdote dispõe de um segundo poder de ordem sobre o corpo místico de Cristo. Tem a missão de comunicar aos homens os benefícios da redenção, pois, subindo os degraus do altar, leva em seu coração a Igreja inteira, e do cálice de bênção que consagra, esparze sobre todos os membros dessa Igreja graças e bênçãos infinitas. O papel do sacerdote, porém, não se limita exclusivamente à celebração do culto divino. Cristo confiou aos apóstolos e a seus sucessores toda a Igreja, com a missão de a evangelizar, santificar e conduzir até a casa do Pai. Ide, ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar os meus mandamentos. Dom Marmion conhece as múltiplas tarefas que esperam o sacerdote no serviço dos homens. Ele mesmo as praticou com tanta frequência. O sacerdote é o colaborador de Cristo em toda a obra da redenção e, como ele, é sacerdote, doutor e pastor das almas. No coração do sacerdote, o juízo do homem deve permanecer inseparável do juízo de Deus. O fundador da Igreja depositou-lhe nas mãos as chaves do reino. Nesse homem tão frágil reside um poder divino. Ele fala e o céu obedece. À sua palavra, o Filho de Deus desce ao altar para ser imolado, por suas mãos, à glória do Pai e pela salvação do mundo. O pecador, esmagado sob o peso de uma vida de crimes, ajoelha-se diante dele, e o sacerdote, falando mais uma vez em nome do Deus que nele habita, diz-lhe: "Perdoa-te os teus pecados. Vai em paz." Aquele criminoso, há poucos instantes merecedor do inferno, levanta-se perdoado e justificado, pois essa palavra do sacerdote é uma palavra divina. Em suma, desde a sua gloriosa ascensão, Cristo acha-se substituído pelo sacerdote na terra,
E é pelo ministério sacerdotal que Cristo santifica todas as etapas de nossa vida mortal, desde o batismo até as supremas consolações com que a Igreja envolve os últimos momentos de seus filhos. Quando oportuno, Dom Marmion sabe caracterizar o papel do sacerdote, doutor e pastor. Luz do mundo, é de seus lábios que os homens ouvem os ensinamentos da revelação e os preceitos da lei divina. O abade de Maret Souza atribuía extrema importância a essa missão sacerdotal de evangelização do mundo. Ao sacerdote, cabe também conduzir o rebanho de Cristo à mais elevada perfeição. É diretor de almas. No meu país, a pobre Irlanda que passou por 3 séculos de uma perseguição religiosa sem igual nos anais da história, foi o sacerdote que, não só conservou a fé intacta, mas permaneceu sempre o consolador e o melhor amigo desse povo. Finalmente, depois de ter oferecido Cristo a seu Pai, o sacerdote dá esse mesmo Cristo às almas. É o duplo movimento de seu sacerdócio. O grande ofício do sacerdote, conclui Dom Marmion, é dar Jesus Cristo ao mundo. A santidade sacerdotal. Em Dom Marmion, as mais elevadas considerações dogmáticas sempre se terminam em ordens de vida e de ação. A profunda unidade que vincula as múltiplas perspectivas de sua doutrina espiritual ao redor da pessoa de Cristo integrará sem esforço as suas diretrizes de santidade sacerdotal. A seus olhos, o sacerdote é o cristão mais semelhante a Cristo. Princípio fundamental: Sacerdus alter Christus. O centrismo, que dá a toda a obra espiritual de Dom Marmion tal força de coesão, encontra aqui, na fórmula tradicional, a mais adequada expressão do seu pensamento: Sacerdus alter Christus. Ele a tornará leitmotiv de sua mística do sacerdócio. Se já pelo batismo e pela confirmação, o cristão traz em si a efígie de Cristo, o sacramento da ordem imprime em todo o seu ser a maior semelhança possível com Cristo, completando nele a evolução suprema da graça do batismo. No dia da ordenação, depois de ter recebido a unção sacerdotal, ele se ergue transformado em outro Cristo. Possui o seu poder, deve revestir-se de sua santidade e de todos os seus sentimentos interiores. Pois que o sacerdote é outro Cristo pelo poder, que o seja também pela alma. Toda a sua santidade consistirá em identificar-se com Cristo. À medida que sua vida se adianta, o sacerdote deve desaparecer cada vez mais para deixar todo lugar para Cristo. Pouco a pouco, esse divino fogo destruirá nele tudo quanto é pecado, tudo quanto é imperfeito, e ele não mais viverá senão em Jesus Cristo. Como São Paulo poderá dizer então: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eminente santidade do sacerdote. Assim como o cardeal Mercier, seu ilustre amigo, Dom Marmion trabalhou com todas as forças para restituir aos sacerdotes o sentido da transcendência de seu sacerdócio. Queria neles disposições análogas às de Cristo. Nenhum erro mais funesto, observa ele, que a minimização do ideal sacerdotal. Se o sacerdote julga poder contentar-se com a santidade dos cristãos comuns, se julga que lhe basta evitar o pecado mortal, que não está obrigado a visar mais altos objetivos, corre grande risco de perder a sua alma. Ainda que a salve, terá passado a vida inteira sem experimentar as alegrias íntimas que Deus reserva a seus sacerdotes e sem ter realizado a grande obra que Deus esperava dele, conferindo-lhe a graça sacerdotal. A graça de estado de sua ordenação lhe dá uma alma de Cristo mediador, glorificador do Pai e redentor das almas. Essa graça sacerdotal, assim como a união hipostática em Jesus, é a raiz de todos os dons, de todos os carismas que elevam o sacerdote quase infinitamente acima do cristão ordinário. Ela o identifica com Cristo em suas relações de intimidade com o Pai. Ali se oculta, como para o Filho de Deus, o mais profundo segredo da vida interior do sacerdote. Ele participa no mais alto grau do que há de mais santo, de mais elevado em Jesus Cristo, o seu ministério sacerdotal em relação ao Pai. A exemplo de Cristo, o sacerdote deve conservar-se por excelência o adorador e o glorificador do Pai. Quando se trata do sacerdote, de seus poderes sublimes ou de sua eminente santidade, Dom Marmion tem larga visão. O sacerdote sempre lhe aparece revestido, por delegação, do poder e da santidade de Cristo. Dom Marmion meditou longamente os textos do pontifical em que a Igreja, no dia da ordenação, traça ao novo sacerdote o seu ideal de perfeição. Que nele resplandeça a forma de toda santidade. Eluciat in estotius forma justitiae.
O sacerdote deve estar ornado de todas as virtudes: a perfeição da caridade para com Deus e o próximo, uma sabedoria celeste, a justiça, a constância, a misericórdia, a fortaleza, uma grande probidade, a ciência, uma grave maturidade em seu proceder e em suas obras, uma fé perfeita, uma castidade exemplar, enfim, em toda circunstância, a integridade de uma vida santa. De modo que o bom odor das virtudes do sacerdote seja a alegria da Igreja, esposa de Cristo. O abade de Maredsous tem um sentido aguçado da transcendente perfeição que o sacerdócio exige para o bem da Igreja. Devido às sublimes funções no altar e ao papel de santificador das almas, o sacerdote está chamado por Deus a uma santidade mais elevada que todos os outros membros do corpo místico. Sobre esse ponto capital, lembra o abade de Maredsous o ensinamento de São Tomás, que consiste apenas em resumir a doutrina dos padres, a saber, embora exteriormente o estado de um religioso seja mais perfeito que o do sacerdote, sua santidade interior deve ultrapassar a do religioso, e tendo cura de almas, deveria superar de muito a de um simples sacerdote religioso. Essa graça do sacerdócio é tão forte, tão abundante que, não encontrando obstáculo, pode elevar as almas mais simples a mais. Alta santidade, exemplo, o santo cura de Ars. Fiel à tradição doutrinal da Igreja, Dom Marmion jamais deixará de lembrar a transcendência da santidade sacerdotal em relação a todas as outras formas da perfeição cristã. Espírito de fé. Na doutrina sacerdotal de Dom Marmion, reaparecem os temas fundamentais de sua espiritualidade, mas adaptados à vida do sacerdote. Como poderia ser de outra maneira num homem em que a doutrina fazia um só com a vida? Na base de tudo, uma fé ardente em Jesus Cristo. Nada pode substituir essa fé em Jesus Cristo, pois a essência de nosso sacerdócio é justamente a de sermos dignos ministros de Jesus Cristo. Sic nos existimete homo ut ministrus Christi et dispensatores mysteriorum Dei. A fé é a grande virtude fundamental do sacerdote, a raiz que deve subsistir, sustentando e alimentando continuamente a vida de sua alma. Todas as nossas atividades sacerdotais devem desdobrar-se numa atmosfera de fé e aumentar à medida que avançamos na vida espiritual. Sem ela, a existência do sacerdote seria apenas uma comédia. Deus colocou em nossas mãos os meios mais poderosos para fazer grandes coisas pela sua glória. Não há limite para os efeitos de salvação que podem ser produzidos por esses meios, mas, por uma lei da providência, tais efeitos dependem, em grande parte, das disposições daqueles que os utilizam. Todo o valor da nossa vida depende, pois, da nossa fé. Deus nos pedirá rigorosas contas das riquezas infinitas que nos confiou. É por nós que Jesus deve ser dado ao mundo, mas para isso, é preciso que ele habite em nossos corações pela fé, Christus habitare perfidem in cordibus nostris. Sem essa fé ardente, os sacerdotes administram validamente os sacramentos, em virtude da consagração sacerdotal, mas então eles próprios não tocam em Jesus Cristo. O sacerdote deve ser o primeiro a crer no sacerdócio e nessa identificação com Cristo, a título de instrumentos de comunicação de sua graça. Esse papel da fé é capital na vida do sacerdote para lhe permitir libertar-se da rotina ou de um naturalismo prático, esterilizante e para conservar seu ministério em clima sobrenatural. Sem isso, dá-se o ativismo. A fé deve ser o fundo e o princípio de nossa vida, se queremos que esta seja meritória. Sine fide impossibile est placere Deo. Diz Santa Catarina de Sena que cada passo dado na perfeição deve ser acompanhado por um acréscimo na fé. Quanto mais a nossa vida for uma vida de fé, tanto mais será sobrenatural e agradável a Deus. A salvação das almas, a santificação do mundo são coisas essencialmente sobrenaturais e toda a atividade humana, se não fecundada pela graça e unção divina, é impotente para converter ou para santificar uma só alma. Eis porque os santos, que julgam as coisas com os olhos da fé, embora empregando toda a sua atividade nas obras de zelo, depositam muito maior confiança na oração e no auxílio da graça.
Assim é que dois santos dos mais ativos dos tempos modernos, São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligório, instituíram duas ordens de religiosas contemplativas. E se me é permitido falar de meus antepassados na ordem monástica, os grandes monges que converteram a Europa sempre começaram por fundar um mosteiro como foco de oração, de graça e de luz, donde irradiava sobre as populações circunvizinhas a graça da fé. Esse espírito de fé dá ao sacerdote ver Deus por toda parte, assim como os bem-aventurados contemplam Deus e tudo consideram na grande luz divina. Eles descobrem traços de Deus por toda parte. Da mesma forma, o homem de fé percebe a seu redor mil coisas de cuja existência o incrédulo nem sequer suspeita. O mundo da redenção e da graça santificante, os títulos de membros de Cristo e de templos do Espírito Santo, as riquezas infinitas de Jesus Cristo, etc. A fé do sacerdote não é uma fé filosófica e fria, mas uma fé viva, que nos lança em adoração aos pés de Cristo. Imula sua inteligência ao Verbo. Entrega-nos inteiramente à sua vontade. Dá-nos uma confiança ilimitada nos seus méritos. Mostra-nos Jesus Cristo no próximo, sua autoridade nos superiores, sua grandeza nos santos, suas necessidades nos membros de seu corpo místico. Com zeloso cuidado, quer Dom Marmion manter viva essa fé no coração dos sacerdotes. Acentua-lhes o grande perigo das más leituras ou simplesmente das leituras mundanas. Sobretudo os que habitualmente se ocupam no estudo dos clássicos têm necessidade de um corretivo, precisam de viver da fé. Em seus retiros pastorais, insiste muito particularmente num ponto. A fé do sacerdote deve ser esclarecida, pois, explica ele, o movimento de coração segue o conhecimento da inteligência, ignoti nulla cupido. Se conhecermos Deus e as suas perfeições, se nos penetramos do sentimento de sua majestade, de sua grandeza, de sua bondade, de sua misericórdia, se pela fé tivermos submetido nossa inteligência a todas essas grandes verdades, Deus descerá de nossa inteligência ao nosso coração. Esse ponto é de grande importância. O coração do sacerdote deve ser o foco de um imenso amor de Deus, de um amor que não é impressão de sensibilidade, mas espírito de fé, esclarecido pelo estudo e pelo conhecimento teológico de Deus. Donde o lugar considerável que deve ocupar o estudo na vida do sacerdote. Devemos aplicar-nos com grande zelo na aquisição da ciência sagrada, não com o objetivo de sermos conhecidos como grandes sábios, ut scientur ipsi, dizia São Bernardo, est turpis vanitas. Para os que estudam com esse espírito, o estudo não se torna princípio de santidade, mas de orgulho e de queda. É da ciência adquirida com esse objetivo que disse o Espírito Santo, scientia inflat, e é dela que está escrito alhures. Sapientia jussa eculisto titia est apud deum, e posso acrescentar apud hominis, pois nada mais desprezível e merecedor de compaixão que um sacerdote cheio da convicção de seu saber. Jamais nos deixemos deslumbrar por nossos conhecimentos. Devemos aplicar-nos ao estudo pela glória de Deus, a fim de estarmos em condições de combater pela Igreja e de conservar a fé no coração dos fiéis em toda a sua pureza e vigor, mas sobretudo para encher os nossos próprios corações com o conhecimento de Jesus Cristo e dos sublimes mistérios da fé, que produzem em nós essa teologia viva, coração da santidade sacerdotal. Noutra circunstância, escreverá ele a fórmula magnífica: o clero deve ser uma teologia viva. Por estudo, não entendo dos pequenos manuais, tão úteis para adquirir os conhecimentos necessários em vista de um exame de ordenação, mas o estudo dos grandes mestres da ciência sagrada, São Tomás, São Boaventura, os padres e principalmente a Escritura Santa. A Sagrada Escritura é o grande tesouro da Igreja. Foi no estudo e na meditação desses livros sagrados que se formaram os padres da Igreja e os maiores teólogos. Serão, até ao fim dos séculos, a fonte primeira da ciência sagrada. Um sacerdote que estuda e que ama as sagradas escrituras terá sempre na alma e no coração uma fonte borbulhante até a vida eterna. Nisto, como em tudo mais, é preciso começar com paciência pelo lado árido e penoso do estudo, resignar-se, nos primeiros tempos, a nada ver, a nada sentir além do trabalho. Ótima será um dia a recompensa. Sem isso, fica-se a vida inteira na vulgaridade. Quantos sacerdotes tratam dos santos mistérios sem os compreender, sem pensar neles, sem os conhecer até?
Passam a vida entre coisas santas e em perpétuo contato com os poderes sobrenaturais, no altar, no confessionário, no púlpito, sem lhes prestar atenção e sem lucrar proveito algum para sua alma. O sacerdote dispõe de tantas graças que, antes de chegarem por suas mãos aos fiéis, passam necessariamente por seu coração. Se não possui a fé esclarecida, a piedade teologal, essas graças não o tocam, não lhe aquecem o coração. Ele continua faminto no meio da abundância. Não estudar sem orar, a exemplo de São Tomás de Aquino. Esse espírito de fé é, por conseguinte, a raiz e o fundamento de toda a nossa vida espiritual, o princípio da fecundidade de nossa vida sacerdotal. O sacerdote necessita de uma fé muito mais robusta que a dos fiéis comuns. A fé de um povo logo degenera em superstição quando não esclarecida e conservada pela ciência e instrução do clero. Insisto muito especialmente aqui dirigindo-me a vós, pois esta Universidade de Louvain tem sido para toda a Europa há séculos como que um foco de ciência e de ortodoxia. E para justificar essas palavras de ordem práticas, segundo o seu hábito, eleva-se o teólogo de súbito às mais sublimes considerações que lhe arrebatam o pensamento contemplativo à grande luz do Verbo. Se o coração de Jesus é o foco do amor infinito do Verbo, conclui ele, é também o coração daquele que é a sabedoria a proceder eternamente do Altíssimo, sapientia quae exore altissimi prodit. Virtude de religião. O pensamento beneditino de Dom Marmion tinha de assinalar brilhantemente o lugar privilegiado que a virtude de religião deve ocupar em toda a vida sacerdotal. O sacerdote é por excelência o homem de Deus, o ministro do culto cristão. Sacerdotes, devemos estar penetrados, até ao íntimo da alma, desse espírito de religião que não é senão um sentimento de grande reverência e de aniquilamento perante a majestade infinita de Deus. Assim como a santa humanidade de Jesus, em virtude da união hipostática, foi inteiramente consagrada e imolada à glória de seu Pai, de modo que tudo nele, até os atos mais indiferentes, foram atos sublimes de religião, também todo o nosso ser, em virtude da nossa consagração sacerdotal, foi consagrado à glória de Deus. Tudo em nós, até os atos mais indiferentes, deveriam ser atos de religião, ações sacerdotais. Esse espírito de religião constitui a virtude característica do sacerdote. Sobre esse assunto, suas conferências sacerdotais encerram imensas riquezas. Deixam transparecer toda a convicção de uma existência beneditina. O sacerdote não cessa de ser sacerdote quando deixa o altar. Ele o deve ser por toda parte e em tudo. Foi escolhido, antes de tudo, para o culto divino. Todo pontífice é tomado dentre os homens para tudo quanto se refere ao culto de Deus. Eis a sua razão de ser o seu primeiro dever, a exemplo do Mestre. Não sabíeis que devo ocupar-me inteiramente no que é de meu Pai. E o abade de Maredsous dirigia aos olvidados e aos negligentes a breve e enérgica ordem. Antes de tudo, sede sacerdotes. Tal foi o seu ideal, sacerdote por toda parte e sempre. A missa do sacerdote. A missa ocupa lugar primordial na vida do sacerdote. A oferta do sacrifício eucarístico é, para o sacerdote, o momento de sua identificação suprema com Cristo, o instante de seu mais elevado poder sobre as almas, a serviço de todo o corpo místico. Suas disposições deveriam ser as de Jesus, sacerdote e hóstia. Unido a Cristo, Supremo Pontífice, cumpre de maneira perfeita todos os seus deveres para com o Pai: adoração, ação de graças, expiação, impetração. O sacerdote, identificado com Jesus Cristo, atinge a perfeição de adoção possível neste mundo. A oferta do sacrifício da missa constitui para o sacerdote o grande meio de transformação em Jesus Cristo. Toda a atividade sacerdotal do padre deve exercer-se na irradiação da sua missa. Mede-se o fervor do sacerdote pela sua missa. Considerai 2 sacerdotes que sobem ao altar. Suponho ambos em estado de graça. Um deixa o altar todo cheio do amor de Deus ou, como diz São João Crisóstomo, spirans flammas, demonibus terribilis. Tem o coração cheio de alegria, Deus está com ele e sua felicidade consiste em estar com Deus. O outro deixa o altar frio, distraído, cheio de tédio, sem vigor, sem entusiasmo. O quarto de hora de ação de graças parece-lhe uma eternidade. No coração, nada acha para dizer a Nosso Senhor. Donde provém essa diferença?
A missa era a mesma. O primeiro estava cheio da virtude de religião, enquanto o segundo não a possuía. Mestre de vida interior, Dom Marmion não se deixa deslumbrar pelo talento ou pelo fulgor do gênio. O sacerdote de Jesus Cristo dá Deus na medida em que é santo. O segredo de todo apostolado reside na união a Deus. Essa intimidade divina é o fundamento do espírito sacerdotal. O espírito de oração. Para permanecer fiel à graça do seu sacerdócio, à sua dupla missão de glorificador do Pai e de santificador das almas, deve o sacerdote ser um homem de oração. Sem espírito de oração, não pode haver vida sobrenatural. As funções sacerdotais exigem uma atmosfera de oração. A oração é de todos os meios o mais necessário, deve ser o fundo e, por sim dizer, a respiração de nossa alma. O incessante recurso do sacerdote a Deus pela oração assegura-lhe o contínuo amparo de Deus. Aquele que se acha unido a Deus pela vida de oração, torna-se um foco de graça, de luz e de paz para todos quantos se lhe aproximam. Por quê? Porque todas as suas potências naturais são, por assim dizer, divinizadas, elevadas a uma esfera quase infinitamente acima da natureza. O Espírito Santo se torna, pela graça que lhe é própria, o princípio de seus pensamentos, palavras e ações. É verdade que o homem continua fraco, imperfeito, por vezes até agitado por violentas tentações para que afirma o São Paulo, exemplo vivo dessa verdade, reconheça não serem provenientes de si as maravilhas que opera, e para que nenhuma carne se glorie em sua presença, ut non glorificetur hominis caro in conspectu ejus, ut sublimitas sites Deo non es nobis. Não temos desculpa. Se continuamos fracos, se não progredimos, se caímos no pecado, se perdemos a nossa alma, é porque não quisemos aurir as forças e as graças necessárias nos inexauríveis tesouros divinos que sempre nos estão franqueados pela oração. Para o sacerdote, a vida de oração tem sua expressão cotidiana no breviário, sob a condição de não resmungar apressadamente alguns salmos, mas de se unir com toda a igreja no louvor do Verbo. O pároco rural, o missionário que ora sozinho no sertão, fala em nome da igreja, os totius ecclesiae. Por essa recitação permanente do ofício divino, é toda a igreja que se conserva em prece contínua diante de Deus. A igreja não se contenta em recomendar ao sacerdote seja um homem de oração, prescreve-lhe a sua forma e obrigação. Quanto ao fiel comum, exceto a assistência à Santa Missa e a recepção dos sacramentos, tudo se lhe deixa à voção particular. Mas a oração do sacerdote é tão importante para o bem da igreja e a salvação das almas, que ela lhe prescreve a oração mais agradável a Deus, a mais eficaz para nós, a mais cheia de unção e de luz, a oração litúrgica que compreende o ofício divino e a Santa Missa. O sacerdote que recita seu breviário e celebra sua missa com devoção será um santo sacerdote e muito fará pela glória de Deus, enquanto o negligente em relação a esses grandes deveres de seu estado será tíbio e sem vida interior, terá pouquíssima ação sobre as almas. Não o digo por confundir a santidade com a oração, que é apenas um meio de santidade, mas por saber que, se o sacerdote for fiel neste ponto, receberá tanta luz de Deus, tanta graça e força que não poderá deixar de fazer grandes progressos. Por isso, respondeu São José de Cupertino a um bispo que o consultara sobre a maneira de santificar o seu clero: faça com que os sacerdotes recitem devotamente o breviário e celebrem bem a Santa Missa. Quanto ao mais, eu me responsabilizo. As outras virtudes sacerdotais. Todas as virtudes cristãs deveriam resplandecer no sacerdote. Dom Marmion o sabe e, segundo as circunstâncias, insiste sobre a prática de tal ou qual virtude, em particular sobre a mais elevada das virtudes teologais, a caridade. O coração do sacerdote deveria estar repleto de um imenso amor de Deus e das almas. Sobre esse ponto, Cristo, ideal do sacerdote, contém vastíssimas riquezas. Duas virtudes sacerdotais prendem a atenção do abade de Maredsous: o espírito de desapego e de obediência. O sacerdócio exige uma abnegação total. O sacerdote é um segregado. Deixa sua família e as alegrias do lar. Nem sequer lhe é permitido desejar essas alegrias, seria para ele um sacrilégio. Ele renuncia ao direito de dispor de sua pessoa e de seu tempo.
Vive numa solidão virginal acima de todo amor puramente humano. Deve passar pela terra desapegado de tudo quanto é terrestre. Livre de sua pessoa e de seus bens por essa renúncia, o sacerdote dedica-se todo a Deus, ao serviço do bem comum da Igreja e das almas. Então, a virtude da obediência transforma-o no mais precioso colaborador do bispo. Com profundíssimo sentido sobrenatural da estrutura hierárquica da Igreja, o abade de Maredsous recomenda instantemente aos sacerdotes a submissão à autoridade religiosa, segundo a palavra de ordem de Santo Inácio de Antioquia: nada façais sem o bispo. Na ocasião de vossa ordenação, prometestes obediência ao vosso bispo. Sei que essa obediência não é tão completa, tão radical quanto a dos religiosos, é a obediência dos apóstolos. É uma promessa feita entre as mãos do bispo no momento mais solene da vossa vida, em presença de Deus e diante do altar onde, pela primeira vez, ides oferecer o santo sacrifício em união com o pontífice que vos ordenou. Por essa promessa, destes ao bispo o direito de dispor da vossa pessoa, de vos colocar onde bem lhe parecer, de transferir-vos de lugar e de função, de destinar-vos a uma tarefa de acordo com a sua vontade. Sacrifício extremamente meritório e agradável a Deus. O que há de maior no homem é a sua liberdade, o seu direito de dispor da própria pessoa e da própria atividade. Ninguém pode privar o homem desse direito e Deus mesmo o respeita. Ainda ao conduzir o homem por meio de suas poderosas graças, deixa-lhe intacta a liberdade. Ora, por essa promessa, depositamos, por amor de Deus, a nossa pessoa, o nosso talento, a nossa atividade entre as mãos do bispo, para o bem da Igreja. Um clero submisso a seu bispo num esforço comum a serviço das almas, forma um conjunto invencível e realiza maravilhas de apostolado. De uma diocese, como de uma comunidade religiosa, pode dizer-se que sua força está na obediência dos sacerdotes. E cada sacerdote lucra, em sua vida pessoal, a certeza de cumprir a vontade de Deus e de encontrar assim um caminho infalível de santidade. Desta maneira, assegurava Dom Marmion, a vida de Jesus torna-se nossa e nas mais indiferentes de nossas ações, podemos dizer como Cristo: faço sempre o que agrada a meu Pai. Cristo, ideal do sacerdote. Cristo domina a mística sacerdotal de Dom Marmion como todos os outros aspectos de sua espiritualidade. É no Verbo encarnado que o sacerdócio da Igreja encontra sua origem, seu exemplar e sua eficácia. O sacerdote, que é outro Cristo pelo poder no exercício de suas funções sagradas, deve entrar nas disposições interiores do Filho de Deus, ser outro ele mesmo diante da face do Pai e junto aos homens. Entre os membros do seu corpo místico, o sacerdote é o chamado à mais perfeita identificação com Cristo. A intuição central da espiritualidade de Dom Marmion acha em sua mística sacerdotal a suprema aplicação. Para mim, Jesus é tudo. Não posso celebrar nem exercer o santo ministério, senão em uma total dependência de sua ação e de seu espírito. No momento de celebrar o santo sacrifício, ao revestir-se dos paramentos sacerdotais, sua alma unia-se profundamente à de Cristo. Tudo desaparecia. Sinto que, pela Igreja, entro em grande união com o grande Pontífice Jesus e que, com ela e por ela, participo das disposições de Jesus Cristo. Certo dia, numa igreja da Bélgica, o abade de Maredsous pediu para celebrar a missa. O sacristão apressou-se a preparar-lhe os paramentos. O pároco, chegando de improviso à sacristia, quis saber o nome do celebrante. E como insistisse com o sacristão, impacientando-se, quem vai celebrar a missa? Dom Marmion interveio simplesmente: é Jesus Cristo.